Então, mais uma vez, né? Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Vou Muito pedir. bem, muito bem. Então, tá, obrigada, doutor Ciro. Então, eu vou pedir primeiramente para que deixem os seus microfones no mudo. Teremos, então, mais um semestre online, hoje, 13 de maio, onde o tema é publicidade e propaganda. E teremos as nossas, então, parceiras que são especialistas na área, né? Então é um grande prazer a gente poder contar com pessoas que sabem aquilo que estão falando e vão poder contribuir de uma maneira realmente positiva e efetiva, né? Porque nem sempre toda a comunicação que a gente vê por aí, né, Carla e Vanessa, vão ser verdadeiras, né? Então a gente realmente chegou a hora de deixar de sermos amadores e levar esse assunto a sério. Vamos falar sobre a nova resolução do Conselho Federal de Medicina de publicidade médica e a exposição dos médicos nas redes sociais, né? O que pode, o que não pode fazer, os perigos. E antes de chamar as nossas palestrantes, eu vou ver se o presidente, né, o doutor Ciro, quer dar as honras, quer falar alguma coisa, doutor Ciro? Bom, boa noite, estamos aqui para aprender sempre um pouquinho mais. Boa sorte aí na condução, colega Juliane. Então, muito obrigada. Acho que eu não me apresentei, mas eu sou Juliane Ferrari, sou diretora, então, do CIMESC, que é o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, e vou apresentar, então, as nossas convidadas. Então, vamos lá. A Carla Cavalheira, jornalista, especialista em comunicação médica, com MBA em marketing e gestão de redes sociais, com MBA também em gestão de comunicação, especialização em estudos de jornalismo, com prêmio de jornalismo Gustavo Kirten, Instituto IGK, uma sacada social. Também é Business e Life Coach, formada pela Febracis, e sócia da Inalt Comunicação, que há 13 anos tem foco, né, o atendimento a médicos, para clínicas, médicos, hospitais e entidades médicas, né? Então, é um prazer ter a Carla aqui com a gente. E a advogada Vanessa Lisboa é advogada especialista também em direito médico, com especialização em direito e processo do trabalho, especialização em holding patrimonial. Integra também o grupo gestor do LHML, Direito Médico, escritório de advocacia, né, que presta assessoria também, assim como a Carla em Alt, o escritório LHML Direito Médico presta assessoria também para o CIMESC, né? Atua há 14 anos na defesa de médicos, clínicas e hospitais, junto aos Conselhos de Medicina e Tribunal de Justiça. E há 4 anos ela realiza planejamento patrimonial do médico, com o tema, então, no foco em holding médica. Vou pedir, então, para a gente começar, então, com a doutora Vanessa Lisboa. A doutora Vanessa, ela vai falar sobre a nova resolução do CFM de publicidade médica, quais são as mudanças, né? O que que a gente tem aí de novidades e o que que a gente tem que se preocupar, é, não só se preocupar, né? O que que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando em publicidade médica. Obrigada, Vanessa. A palavra está contigo, então. Obrigada, doutora Juliane. Boa noite, doutora Juliane. Boa noite, doutor Ciro. Cumprimento o doutor Ciro, estendo meus cumprimentos aos demais médicos aqui presentes. Boa noite, Carla, que depois vai me suceder nas palavras. Então vamos lá, eu Vanessa, vou. Vanessa, desculpa, vou te interromper só um minutinho. De repente, tem pessoas aqui que talvez seja a primeira vez, então eu vou pedir, né? Além do microfone desligado, as câmeras estão abertas, sejam bem-vindos, não precisam desligar suas câmeras, mas que vocês podem já colocar as perguntas no chat, que depois a gente vai poder lê-las e respondê-las, né? Mas primeiro a gente vai fazer, então, uma apresentação da doutora Vanessa, uma apresentação da Carla, e também, quem quiser depois perguntar pessoalmente, abrir seu microfone, a gente também vai fazer essa moderação, tá? Desculpa, Vanessa, pode continuar então. Imagina, sem problemas.
Vamos lá, então deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Uhum. Estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Vamos falar então, deixa eu botar aqui pequenininho. Vamos falar então sobre a publicidade e propaganda médica. Antes de entrar especificamente na Resolução 2336 de 2023, eu gosto de falar sempre sobre como é que as leis se originam, as leis do nosso país, né? Existem duas formas principais da origem das leis no nosso país. A primeira delas é originária do costume. Então, uma sociedade tem um hábito, tem um costume, e torna-se necessário que esse costume seja normatizado. Então, temos primeiro o costume, esse costume tem que ser tornado em uma norma por necessidade de imposição desse costume. Ele está sendo várias vezes, e aí nós transformamos em norma. E a outra forma é quando existe uma necessidade de normatizar alguma coisa para que isso se torne um costume. E aqui eu dou o exemplo do cinto de segurança. A maioria das pessoas aqui foram criadas no banco de trás, pulando para dentro do porta-mala, voltando do porta-mala, né? Então, criou-se a necessidade de normatizar um novo costume, de criar a norma e aí fazer campanhas para que as pessoas apliquem essa norma, né? Apliquem, usem o cinto de segurança, por exemplo. Mas qual é a relação disso com a Resolução 2336? A Resolução 2336, ela veio para normatizar um costume que já estava acontecendo. Então, muitas das coisas que eu vou falar na resolução são coisas que os médicos já estavam fazendo e que elas foram normatizadas. E outras delas, os médicos já estavam fazendo, mas a norma veio para regulamentar a forma correta de se fazer, porque estavam fazendo de qualquer jeito. Vamos lá. Código de Defesa do Consumidor. E o que o Código de Defesa do Consumidor tem a ver com publicidade e propaganda médica? Primeiro de tudo, vocês precisam entender que paciente hoje é consumidor. Todo consumidor é aquele que tem acesso a um serviço e que ele paga por aquele serviço. E o médico hoje é um fornecedor de serviço. Se vocês prestam um serviço para um paciente e cobram por isso, ele é um consumidor e vocês são fornecedores. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem este artigo que é o artigo 30, que diz que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, com relação aos serviços oferecidos aos pacientes, obriga o fornecedor e integra o contrato celebrado entre as partes. Toda vez que um paciente entra num consultório de vocês e paga por uma consulta, por mais que vocês não tenham feito um contrato de papel escrito, vocês firmaram sim um contrato de prestação de serviço naquele momento. Quando o médico faz uma publicidade e propaganda divulgando alguma coisa, ele está, sim, se obrigando a fornecer, e está integrando aquilo que ele está divulgando no contrato de prestação de serviço dele. O paciente pode exigir aquela cláusula que foi exposta na rede social, na mídia social. Levando isso em consideração, o Conselho Federal de Medicina criou muitas regras, especialmente sobre o antes e depois, sobre divulgar tratamentos, sobre expor paciente. Foi levando isso aqui em consideração. Por quê? A medicina, ela é de meio, ela não é de fim, ela não visa o resultado. Ninguém vai... claro, temos as especificações da cirurgia plástica, mas a maioria dos procedimentos, eles não visam um resultado, eles visam um meio. O médico, ele tem que prometer o meio e não o resultado. Então, é por isso
que toma-se muito cuidado com a publicidade e propaganda médica. E aí a gente entra, assim, na resolução CFM 2336, que foi publicada ano passado, ela entrou em vigor somente esse ano. E o que diz essa resolução? Ela diz que toda comunicação ao público, por qualquer meio de divulgação da atividade profissional, então não é aquela comunicação de vocês como pessoas, como pai, como irmão, como esportista, é como profissional, comunicativa, participação em algum evento, participação em rede social, participação em entrevista, ou anuência que vocês dão para que seja mostrada a imagem de vocês na qualidade de profissional, segmentos públicos, privados e filantrópicos. Isso é uma publicidade e propaganda. Então, a publicidade, ela tem o intuito, né, o ato de promover a estrutura física, os serviços e a qualificação do médico ou do estabelecimento, nos meios físicos ou virtuais. Já a propaganda é o ato de divulgar os assuntos de interesse da medicina. Essa distinção aqui, ela é importante, porque na resolução anterior não existia essa distinção. Tudo era publicidade e propaganda e tudo era para divulgar assuntos e ações de interesse da medicina. O médico era proibido de fazer uma publicidade, que era o ato de promover a estrutura física, os serviços, a qualificação do médico, o estabelecimento e tudo mais. Então, agora mudou. E por que mudou? Porque agora nós temos, sim, lá na resolução, um novo objetivo. Antes, o objetivo era exclusivo, esclarecedor e educativo. Ou seja, eu não podia fazer... Por que não se podia fazer um selfie? Porque selfie não é esclarecedor e educativo. Por que eu não podia postar uma frase de efeito, o amor à medicina? Eu tenho lá a minha papelaria, lá embaixo, lá no rodapé, exercendo a medicina com amor. Eu não podia fazer, vocês não podiam fazer isso, porque isso não é esclarecedor e educativo. Agora, com o novo objetivo da resolução de formação, manutenção e ampliação de clientela, essas coisas agora podem ser feitas. Então, é possível, sim, fazer selfie, é possível botar foto do estabelecimento. Por que eu não podia botar a foto da fachada, uma propaganda assim, bem bonita da fachada da minha clínica? E porque não tinha intuito esclarecedor e educativo. Agora pode. Então, mudou algumas coisas. E como eu falei, mas, doutora, todo mundo já fazia. Os costumes geraram uma norma. Então, essa é a intenção. Qual é o mínimo dos mínimos da divulgação? Esse aqui é um exemplo de perfil de Instagram. E o que todo médico deve colocar em todas as suas formas de divulgação? E aqui eu estou falando desde o carimbo, do jaleco, até as mídias sociais e até um outdoor, ou busdoor, agora que tem médico que também está fazendo busdoor, que é aquela capa atrás do ônibus, né? É o nome do médico, pode ou não colocar a palavra médico e o CRM. Se for identificar alguma especialidade, alguma área de atuação, por exemplo, aqui isso é importante, tá? Tem médico que não tem o RQE em pediatria. E aí coloca cuidado de crianças. Isso é a área de atuação da pediatria. Se for colocar isso, tem que colocar o RQE. Então, mas eu não tenho especialidade, eu não tenho RQE. O que vocês podem fazer para quem não tem RQE? E aqui já começamos, já entramos de cara aqui na resolução, tá? Quem não tem RQE, mas tem uma especialidade, pode colocar a sua especialidade por extenso, né? Especialista em pediatria, especialista em pediatria pela faculdade tal. Fez um curso de especialização em pediatria, mas não tem RQE. Tem que colocar qual é a faculdade, abrir aspas, em caixa alta, não especialista. A frase vai ficar estranha. Especialista em pediatria pela universidade tal, não especialista. E é exatamente isso que o conselho exige, tá? Para quem não tem RQE.
O que mais que nós temos aqui nessa portagem? Ele, ó, apaixonada por Brasília, dedicada à saúde e bem-estar infantil. Ou seja, ela tem aqui já uma frase de efeito que antes não podia, agora pode, tá? E aí, essa resolução, ela divide em três grandes grupos. Eu vou dar uma pincelada nesses três grandes grupos para vocês poderem entender como é que funciona a resolução. Essa parte do que é permitido é uma parte nova da resolução, não existia. Só existia a parte do que não pode, que continua existindo. Então, agora nós temos o que pode. Pode fazer selfie, pode mostrar sua imagem de médico participando de peça publicitária, pode botar, você médico pode participar da divulgação de um plano de saúde, por exemplo, desde que efetivamente vocês atendam nesse plano de saúde. Vocês podem mostrar o local de trabalho com detalhamento, com as imagens, aquele vídeo institucional entrando dentro da clínica com a secretária dando tchau, que fica muito bonito, eu acho bonito. Passar pelo centro cirúrgico, passar pelos equipamentos que vocês possuem num consultório. Eu sei que consultório de oftalmologista tem um monte de equipamento diferente, pode fazer aquela filmagem mostrando o cenário, né, da clínica, a estrutura toda da clínica. Quando for divulgar um equipamento, tem que tomar muito cuidado, porque esses equipamentos têm que ser autorizados pelo CFM para o uso da medicina e também aprovados pela Anvisa. Não pode ser divulgado equipamento que não está aprovado pela Anvisa. Outra questão importante aqui, tem muitos médicos que estão trazendo tecnologia e tratamentos de fora do país, que já estão, assim, tratamentos que lá fora já são muito reconhecidos, já são aprovados, já são tratamentos de ponta, mas necessariamente o nosso CFM aqui e a Anvisa tem que reconhecer esses tratamentos como tratamento da medicina. Então, não pode ser divulgado qualquer tratamento, qualquer procedimento ou qualquer equipamento que não seja autorizado pela Anvisa e pelo CFM. Ainda sobre o local de trabalho, que é muito interessante, características específicas do local de trabalho pode ser divulgado agora. Antes, por incrível que pareça, não podia. Eu não podia dizer que no meu estabelecimento de saúde ele tem acessibilidade, que o meu estabelecimento de saúde faz consulta em Libras, Libras, né? Linguagem de sinais. Antes, isso não podia ser dito, agora pode. Uhum. Outra coisa que pode divulgar preço. E aqui essa imagem que eu trago para vocês é uma imagem real do que não pode ser feito. Qual é o valor que vocês podem divulgar? Isso eu e a Carla, a gente até conversou, né, Carla? Antes, quando não podia divulgar o valor da consulta, todo mundo divulgava. Agora que pode, o pessoal não está fazendo, né? O que pode? Pode divulgar o valor da consulta e as formas e meios de pagamento. O valor do procedimento, e nessa imagem aqui nós temos uma prótese de mama. Prótese de mama é procedimento, não é uma consulta. Para te poder divulgar o valor de um procedimento, tu necessariamente precisa avaliar o paciente. Porque cada paciente tem uma especificação, tem uma necessidade diferente. E aí depois sim tu podes dar o valor. Tá? Proibido vinculação de venda casada, de outros objetos que não sejam da medicina, né? Todo serviço que vocês forem prestar, que vocês forem divulgar, necessariamente tem que ser relacionado ao R, que é do médico, tá? Como forma de angariar clientela. Cursos de medicina, vocês podem divulgar os cursos, inclusive para pessoas leigas, que não sejam da medicina. Eu gosto de dar muito exemplo aqui do autocuidado, que é feito para as mulheres, né, para prevenção de câncer de mama. Poxa, que legal, um curso falando sobre autoexame, como fazer o autoexame. É um curso que é para leigos e que ele é educativo. Cursos educativos podem ser feitos. Para médicos, aí quando o curso é para médico, para discussão de caso clínico e atualização na medicina, tem que ser fechado.
tem que ser acesso restrito para médico, é autorizada a entrada dos estudantes também nesse tipo de curso, e necessariamente quem está organizando o curso precisa ter um cadastro de todos os médicos inscritos e colher um termo de confidencialidade. Isso é importante. Pode ser divulgado agora a opinião e resultado, pode emitir comentários genéricos, aquilo que eu falei lá no começo, né? O amor à medicina. Qual é a ideia? Espalhar a corrente positiva da boa imagem da medicina. O que é importantíssimo em toda publicidade e propaganda que vocês médicos vão fazer e que hoje não é respeitado? Não identificar o paciente. Infelizmente, as coisas que a gente vê na internet ainda estão identificando o paciente, e essa resolução, ela repete essa frase em vários momentos, não identificar o paciente. Esse aqui já é o segundo grande módulo também, que ele fala sobre o uso da imagem do paciente e banco de dados. O que fala a resolução? Primeiro de tudo, tá? Quando falarmos em uso de imagem de paciente, quando falarmos em imagem de procedimento, imagem de algum tratamento que foi feito, imagem de antes e depois, sempre a finalidade é educativa, não é para angariar clientela. Se vocês fizerem publicidade e propaganda de procedimento, de antes e depois, de foto de algo que dê para ver assim na pele, ou uma prótese, alguma coisa, que não seja com finalidade educativa, vocês estão se comprometendo com o resultado. É aqui que está. Eu diria que esse aqui é o pulo do gato dessa resolução, né? É a finalidade educativa dessa nova possibilidade que o médico tanto queria, que era postar antes e depois, que era postar o resultado de um tratamento, é a finalidade educativa. Então, o médico pode sim agora postar doenças, procedimentos e medicina relacionados à sua especialidade, com finalidade educativa, para informar sobre as manifestações, os sintomas, o que precisa para uma avaliação médica, recomenda que procure um médico, né? Lá no finalzinho fala, explica o que é aquela patologia, procure o seu médico, pode colocar lá embaixo. E pode, inclusive, escrever as soluções possivelmente possíveis para aquele procedimento, para aquele tratamento. E, claro, novamente, é vedado o uso da imagem, de identificação da imagem do paciente. E é vedado qualquer edição, manipulação ou melhoramento das imagens. Isso também é proibido. E o demonstrativo de resultado e antes e depois. Então, sim, vocês médicos podem fazer antes e depois, com a finalidade educativa. O antes e o depois, o conselho, quando se fala de Instagram, o conselho recomenda que se faça aquela sequência de fotos, que a gente chama de carrossel. Mas ele pode ser feito também em sites, ele pode ser feito em outras formas, tá? Necessariamente, o antes e depois deve vir acompanhado de um texto educativo, indicando as complicações também daquele procedimento feito, né? Contendo as indicações, evoluções satisfatórias, evoluções insatisfatórias, também deve ter, decorrente dessa intervenção, desse procedimento. Quando aplicável, também deve apresentar ali no texto descritivo os diferentes biotipos e faixa etárias para o qual aquele procedimento é realizado, né? Temos efeitos diferentes a cada tipo de pele, por exemplo. Tem pessoas que possuem mais tendência à cicatrização, ficar com queloide, estou dando aqui exemplos, né? Mas cada um consegue imaginar na sua especialidade onde é que se enquadraria essas questões. A captura da imagem por equipe externa de filmagem. Isso aqui é uma outra inovação. Apenas para o momento do parto é autorizada a captura de filmagem externa. E aí vem uma grande pergunta que eu ainda não tenho resposta, eu só terei depois que o conselho se manifestar sobre isso. E se a captura da imagem é feita pela própria equipe do médico? Inclusive para fins de publicidade e propaganda, né? Para fins de explicação de um procedimento, por exemplo, sem identificar o paciente, é claro. Né? Acredito sim que vai poder.
Mas a gente precisa que o conselho se manifeste sobre isso ainda. Repostagem de imagem de paciente e banco de dados. E aqui, novamente, eu trago um exemplo. Alguns dos médicos que já viram essa palestra já sabem o que que é isso aqui. Isso aqui não é uma foto, isso é um vídeo de um cirurgião plástico da paciente deitada, ainda na mesa cirúrgica, e ele vem lá de baixo, alisando o corpo da paciente e pega as duas mãos, tchum, e apalpa o seio da paciente que já está com silicone, para mostrar que o seio dela ficou bem durinho. Aí essa é a imagem. Posso postar imagem do paciente? Pode, desde que não identifique o paciente, ok, não está identificando o paciente, mas também não está respeitando o pudor desta paciente. Uhum. Quando for colocar imagens de banco de imagens, necessariamente tem que colocar a origem daquela imagem, tem que botar lá embaixo no rodapé, imagem de banco de imagens. Tem muitos médicos, muitos mesmo, que para não usar a imagem do paciente, usam foto de banco de imagem, para humanizar. Acho que a Carla pode dizer isso como é que funciona, né? Mas é para humanizar essa postagem, né? Postar sobre uma doença, eu coloco a foto de uma pessoa ali para deixar mais humana a postagem. Então tem que colocar lá embaixo, imagem retirada de banco de imagens, no site tal, ou enfim. Isso pode, tá? Cuidado sempre para toda imagem, toda publicidade e propaganda não induzirem a promessa de resultado. Eu falei desde o começo e que a intenção toda dessa resolução é que vocês não prometam resultado. Este vídeo que esse médico postou, além de não respeitar o pudor da paciente, ele promete um resultado. Por último aqui, o grande último grupo que a resolução traz, e essa eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque é o que vocês não podem fazer, e é o que vocês já não podiam fazer, e vão continuar não podendo. Esse capítulo, ele não mudou, ele continua igualzinho da resolução anterior. E a Carla também vai falar um pouquinho sobre ele depois. Anunciar a especialidade, ou sistema, ou órgão, doença, sem o RQE, já falei lá no comecinho. Divulgar método ou técnica não reconhecida pelo CFM, por exemplo, lipo-HD, CFM não reconhece lipo-HD. Ó, aqui é a imagem do banco de imagens, olha só, a imagem ela é muito bonita, mas tem que informar que ela é de banco de imagens, né? Garantir ou insinuar bons resultados, rejuvenesce em 30 minutos, garantimos 10 anos mais jovem, tá garantindo 10 anos mais jovem, não é possível rejuvenescer, né? Isso a gente ainda não consegue. Portar-se de forma sensacionalista ou autopromocional, ou fazendo concorrência desleal, ou divulgando conteúdo inverídico. E diabetes tem cura, sim. É um conteúdo inverídico. Participar de publicidade de medicamento, insumo médico, equipamento, qualquer outro produto que induza a garantia de resultado é proibido. E aqui tem uma lista, tá? É uma lista grande, que eu não vou ler todas, porque eu tenho certeza que todos que vão sair daqui vão sim buscar a resolução. Todos que querem se aventurar em fazer publicidade e propaganda médica têm que ler esta resolução. Não façam isso sem ler a resolução. Por quê? Porque o médico não pode dizer que desconhece a regra. Ó. Garantir, prometer ou insinuar bons resultados de tratamento. De novo, falando a mesma coisa, ela se repete, a resolução se repete. Fazer qualquer propaganda, manter material publicitário nas dependências do seu consultório quando você é o investidor daquele insumo, isso vocês não podem fazer. Fazer propaganda sensacionalista. Aqui, essa publicidade que está aqui do chá do Botox, ela é real. Foi uma médica que fez, e essa médica foi condenada no conselho por causa dessa propaganda. Então, vocês imaginem que ela gastou dinheiro para contratar uma empresa que não é especializada em publicidade e propaganda médica,
Então, ela fez uma postagem linda, porque esteticamente está muito bonito, mas ela é antiética e a médica ainda foi condenada no conselho. Tá? Então, propaganda sensacionalista é aquela propaganda exagerada. É uma propaganda sem conhecimento científico, e desde quando o chá do Botox tem algum conhecimento científico. Ela é nos meios públicos de método restrito, ela dá promessa de resultado, ela é uma propaganda sem conhecimento técnico, o chá do Botox não tem conhecimento técnico nenhum. Adultera dados estatísticos, causa intranquilidade, pânico e medo. E agora nós estamos começando a ver as denúncias da época da pandemia. Já está aparecendo para a gente fazer as defesas. Tem publicidade e propaganda sensacionalista por causar intranquilidade e medo na população. Postagens que os médicos fizeram estão aparecendo. Já estou me encaminhando para o final. Posso dar entrevista? Sim, o médico pode dar entrevista. E a entrevista dada necessariamente tem que ser com o intuito de formação, de educativo, tá? Informativo e educativo. Mas, Vanessa, o que eu posso fazer para angariar clientela? Aquilo tudo que eu falei lá no começo, do que pode. Pode divulgar o seu estabelecimento, pode fazer selfie, pode divulgar os equipamentos que vocês trabalham, pode divulgar a forma de trabalho, pode divulgar preço. Isso tudo é para angariar clientela. Pode divulgar telefone nos outros meios? Na entrevista? Não. Na entrevista, porque a entrevista é para educação da população, vocês não podem divulgar o telefone e o endereço de vocês. Posso ter mídias sociais? E eu digo que as mídias sociais hoje é um novo boca a boca, né? Antigamente a gente se reunia num grupo para poder conversar. Hoje a gente compartilha posts pelo Instagram. Quero falar de alguma coisa para alguém, eu pego um post e compartilho. Então, ele é um novo boca a boca. Então, sim, médico, você deve estar nas mídias sociais. Você deve ter um posicionamento nas mídias sociais. Você deve colocar o seu endereço, o seu telefone. Você deve colocar informações educativas, informações para angariar clientela. Você pode, sim, participar das redes sociais. E, sim, desde que tenha uma assessoria adequada. Porque o que a gente vê dos médicos indo para o conselho foi por assessoria inadequada. Às vezes, até a própria secretária que sabe fazer um postzinho ali é a que gerencia o Instagram do médico. Essa resolução de publicidade e propaganda que eu passei aqui voando com vocês, ela entrou em vigor agora no dia 11 de março de 2024. Então, não tem mais motivo para o médico não fazer uma publicidade e propaganda ética. E a primeira conclusão que eu trago aqui, leia a resolução. Se você, médico, se posiciona de alguma forma em qualquer meio de mídia social, leia a resolução. Nem que seja para você dar aquela noção do que pode e o que não pode, você saber que, poxa, eu já ouvi falar nisso, eu sei onde procurar. Tá? Além de ler a resolução, sim, assessoria jurídica do sindicato está disponibilizada para o médico, assessoria de imprensa está disponibilizada para o médico. Cuida da imagem do teu paciente. Não identifica o paciente. O paciente, ele é o maior bem que vocês possuem. Vocês só são médicos porque vocês têm pacientes para cuidar. Então, cuidem da imagem do paciente de vocês. Cuidem da sua imagem. E aqui é muito importante. E a Carla só veio aqui para falar sobre isso com vocês. Cuidem da sua imagem. Não faça besteira na rede social, porque isso mancha a sua imagem. E contrate uma assessoria especializada. Você, médico, quando precisa ir num cardiologista, está com problema no coração ou com dor no peito, você vai procurar quem? Um cardiologista. Procure também uma assessoria especializada nas coisas que você faz, tá? Era isso. Eu não vou me estender mais, nós temos mais uma palestra aí pela frente. Obrigada. Obrigada, doutora Vanessa. Olha, já anotei aqui vários tópicos aqui para a gente conversar depois, mas tenho certeza que terão perguntas, né? Já temos até perguntas ali no chat, mas a gente vai dar, então, continuidade. Vamos chamar, então, a Carla Cavalheiro, nossa jornalista, para falar sobre o brand médico
versus a reputação profissional, né? Quem é você? Quem é você, Carla? Quem somos nós, médicos, né? O que É, podemos fazer aí para termos a nossa reputação e não mancharmos, né? O nosso nome que é tão difícil, né? De a gente conquistar com muito estudo ao longo dos anos, né? E às uhum. vezes alguma coisa errada, um mínimo detalhe pode prejudicar, né? Então, a palavra agora é sua. Obrigada, doutora Juliane. Boa noite a todos. Deixa eu só pedir um help aqui para o Rubinho para eu compartilhar a tela que eu não estou conseguindo. É, a resolução, ela está posta, é o que é. Como todas as outras resoluções do Conselho Federal de Medicina, vai reger e vai conduzir a atuação ética de cada um de vocês, né? Então, eu me preocupo muito mais hoje com a forma como vocês pensam em deixar uma marca, em deixar uma história. E quando a Vanessa fala ali, o que fazer para ter mais clientes? A minha pergunta para você, médico, para você, médica que está aqui é: o que fazer para manter esses pacientes no seu consultório? Né? Eu vejo sempre muitos pacientes, muitos médicos, não é meu paciente antigo, nossa, meu paciente antigo. Ao mesmo tempo que eu vejo também nas redes sociais muita coisa dizendo, encha o seu consultório agora, faça um curso de não sei o que, não sei das quantas, e tenha agenda lotada, deixe de ser médico para ser um gestor de pacientes. Então, eu sou uma pessoa que tenho muita preocupação com a imagem do médico. Por quê? Porque não é uma profissão qualquer, né? O médico, eu sempre digo, o médico já começa a se ferrar se ele é filho de médico, ele já começa a se danar na vida, porque ele vai, já vem aquela cobrança se ele vai ser médico ou não. E ali pelos 15 anos, quando ele decide ser médico, ele já começa a se danar na vida, porque ele vai ter que prestar um dos vestibulares mais difíceis que tem no mercado, e não vou entrar aqui na questão das faculdades, desse rolo de abertura indiscriminada de escolas médicas. Vamos falar somente do lado positivo e do lado de boa formação profissional, tá? A doutora Juliane já me apresentou no começo, então eu vou pular essa parte aqui. E, a resolução de 2011, ela tratava sobre publicidade médica. Preços especiais para o Dia dos Pais, a gente não podia falar. Não perca a avaliação online gratuita para cirurgia bariátrica, hoje às 19 horas, a gente também não podia falar. Hoje, com a nova resolução que entrou em vigor no dia 11 de março de 2024, a gente também não pode falar de preços especiais para o Dia dos Pais e também não podemos falar de avaliação online, ainda mais gratuita, para a cirurgia bariátrica. Então, quando o CFM lança essa nova resolução, o povo estava de olho no antes e depois. E nós ficamos ansiosos aguardando, ali na véspera, na primeira semana de março, quando sai o manual prático de como é que pode fazer e não pode fazer o antes e depois, e a gente viu que não era bem assim. Como bem disse a Vanessa, tudo na resolução tem finalidade educativa e não finalidade comercial. Ainda que o médico possa ser processado na esfera civil, Vanessa me corrija se eu estiver errada, mas por propaganda enganosa lá no Procon, por uma situação de propaganda enganosa, toda a finalidade dele tem que ser educativa. E aí que vem, então, o que pode na resolução de 2023, que trata sobre a publicidade médica, é divulgar consultas e, de repente, não estou nem questionando, isso aqui tudo esses posts aqui que eu estou mostrando para vocês, são posts antes da nova resolução. A gente tinha uma infinidade de gente divulgando consulta médica por R$ 70, por R$ 100, por R$ 20, por 10 vezes de R$ 40, e por aí vai. E, de repente, quando entra em vigor a nova resolução que o médico pode divulgar a sua consulta médica, parece que as pessoas ficaram com vergonha de fazer aquilo que pode. Depois aqui, gente, para a gente encerrar, nós todos somos reflexo de nossas atitudes. Nós não podemos controlar os acontecimentos. A gente não pode controlar o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas nós podemos controlar, e nós devemos controlar a nossa reação em relação a cada um deles. Quando aconteceu o negócio lá em Porto Alegre, na sexta-feira, dia 3 de maio, eu liguei para o jornalista do Simers, da assessoria de comunicação do Simers, e falei: amigo, o que é que tu precisas de mim? Que é o que eu posso fazer, é te ajudar com alguma coisa da comunicação.
E aí ele pediu, então, tudo que ele precisava de mim, ainda que eu estivesse com muita dor. Mas eu não podia controlar aquele acontecimento, mas eu podia controlar a minha relação em relação a eles. Então, foi denunciado em rede social? Não responde. Liga para o sindicato. Estou falando aqui especificamente para quem é médico filiado ao sindicato. Nós temos uma grande estrutura jurídica e de comunicação para socorrê-lo. Outra coisa, vai fazer um site, vai fazer uma rede social, tem dúvida sobre a regulamentação de publicidade médica? Ela é confusa. Semana passada eu e a Camila, a gente caiu num erro aqui. A gente caiu num erro, a Vanessa chamou a atenção, a postagem já estava no ar, daqui que a gente, não, a Vanessa está errada. A gente olhou, não, nós erramos. Ela é dúbia, ela tem dificuldades. Consultem, perguntem. Porque, gente, a vida profissional, ela não pode se perder. O médico tem que estar focado no ato médico, no ato de educar o paciente, de atender o paciente, de passar informações para o paciente. E outra coisa, a tua vida profissional, a minha vida profissional, ela é casada com a minha vida pessoal. Não existe o médico de folga, não existe o policial de folga. E não existe o jornalista de folga. Até hoje. Até hoje. Eu mando. Hoje mesmo eu mandei, tá? Não sei quanto tempo sem passar ali caminhando lixo na nossa rua, eu bato uma foto, mando para meus colegas da imprensa. A nossa vida profissional, nós, dessas profissões, médico, policial, bombeiro, professor, essas profissões, advogado, nós estamos expostos o tempo todo. Imagina vocês que fizeram pelo menos 6 anos de faculdade, não sei quantos anos de cursinho, depois não sei quanto tempo para fazer residência médica. O pessoal que vai para cirurgia, cirurgia plástica, cirurgia robótica, não coloquem a perder tudo isso que vocês construíram por causa de uma comunicação ineficiente, por causa de uma comunicação que está apenas e tão apenas atraindo pessoas, pacientes desqualificados, pacientes que estão vindo atrás de ti e não vão querer pagar o preço da tua consulta, pacientes que estão vindo atrás de ti e não vão querer pagar o preço da tua cirurgia. Muito cuidado, existe um limiar muito fino entre o certo e o errado na publicidade médica, mas de certeza um estrago na tua imagem profissional não tem volta. E aí eu te pergunto, tu colocarias a tua esposa a fazer um pré-natal com um ortopedista, ainda que ele seja médico, ou com um ginecologista qualificado, um obstetra qualificado para trazer o teu filho ao mundo? É isso, doutora Juliane. Aqui deixo os meus contatos. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou aqui à disposição. Obrigada, Carla. A gente já temos algumas perguntas, alguns elogios, comentários. Realmente, parece que o tempo nem passou, né? Mas ele passa, né? E é muito realmente gostoso até de ouvir vocês falarem. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Carla. Muito conhecimento, mas ao mesmo tempo muitas dúvidas, né? Antes de eu abrir ali para as perguntas, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu anotei, né? Que eu achei interessante. Vanessa, né? Quando você fala ali do antes e depois, né? Quando a gente pergunta ali, né? O que que mudou realmente? Quais foram as mudanças, né? E quando a Carla entra ali e fala que realmente mudou muito pouco, né? Porque na verdade a gente já estava acostumado com coisas que aconteciam, mas que não eram permitidas. Né? Como a própria Vanessa falou também, né? Virou costume. A gente virou normal a gente vê aquele tipo de publicação, principalmente se falando nas redes sociais, mas que não era permitido e continua não sendo permitido, né? Mas é muito interessante, principalmente quando fala do antes e depois, essa questão do papel educativo. Agora, nem toda publicação realmente vai ter o caráter educativo, simplesmente botar uma foto ali, e não escrever nada, não explicar, não trazer mesmo essa intenção de educar, ele continua sendo um antes e depois, como era feito anteriormente, né? E eu fico pensando também a questão. Vou perguntar para a Vanessa, vou pular a fila ali das nossas perguntas, mas a questão da fiscalização, Vanessa, perguntando para ti diretamente, como tu és advogada, eu, como médica, olhando esse tipo de coisa, né?
que já vinha acontecendo, e agora nós temos aí uma nova regulamentação. Como que eu faço para denunciar? Cabe a mim, como médica, também esse papel? É mais para o consumidor, né? Como a gente viu essa relação né? de consumidor, que você bem falou também, que é essa relação médico-paciente. Então, a minha primeira pergunta seria essa, assim, da questão de denúncia, porque eu fiquei indignada com vários aí, várias notícias aí, principalmente o que a Carla mostrou para a gente, assim, e eu acho que a gente também, como médico, a gente tem que ter cada vez mais esse papel dentro da sociedade de denunciar. E eu quero saber se isso é possível, se é muito difícil, se eu, como médica, for me expor, como que é essa questão da fiscalização, né, e da denúncia. Vamos lá, então. O conselho, ele não aceita denúncia anônima, tá? Então, vamos falar primeiro da fiscalização do conselho. Infelizmente, ou felizmente, né, para quem faz as publicidades erradas, e infelizmente para todos os outros que se esforçam para estar com tudo certinho, o conselho tem poucas pessoas para fiscalizar. Então, ele acaba fiscalizando as denúncias e não fazendo aquela fiscalização ativa que deveria ser feita, né, a busca ativa. Então, ele faz mais através de denúncia. As denúncias não podem ser anônimas, elas sempre são identificadas, então o conselho não aceita denúncia anônima. O que acontece? Muitas vezes a denúncia, ela vem não como denúncia, ela vem como pedido de esclarecimento para o conselho se pode ou se não pode. Então, um colega, para não dizer que está denunciando, ele manda um e-mail lá para o conselho e pede para o conselho perguntar se esse tipo de publicidade pode, tá ético? Aí o conselho responde e encaminha para o serviço de processo ético, tá? Cada vez que muda a turma lá do conselho, pelo menos aqui de Santa Catarina, eles mudam um pouquinho essa dinâmica. Antes, o pessoal anterior da última eleição, né? Eles recebiam a denúncia, ia para a CODAMI, a CODAMI entrava em contato com o médico denunciado pela publicidade e propaganda e solicitava que ele fizesse as alterações, dando um prazo para ele fazer as alterações. E se fosse tudo alterado, quer dizer, aquele caráter educativo, que o conselho também tem que ter esse caráter educativo, ele não está lá só para punir, ele está lá sim também para educar o médico. E a outra gestão fazia isso, encaminhava para o médico, explicava o que estava errado e pedia para mudar. A gestão atual, eu já peguei 3 casos dessa gestão atual, que chega na CODAMI, a CODAMI não entra em contato com o médico, ela encaminha direto para o setor de processo. Tá? Então, isso está acontecendo. E as denúncias não podem ser anônimas, tá? Elas são sempre identificadas. Alguns médicos estão usando as sociedades de especialidade para fazer a denúncia. Então, o médico da geriatria, por exemplo, da doutora Juliane, ele vê que tem uma irregularidade na publicidade de um colega, ele entra em contato com a sociedade e pede para a sociedade fazer o encaminhamento para o conselho. E aí tira a Isso qualidade. foi uma orientação realmente que eu já te perguntei isso e que eu já tive mesmo, e até conversando com outros colegas médicos, porque fica bem complicado, né? Se a gente, né, de nós como médicos denunciarmos em nosso nome, né? A gente acaba postergando, por isso que eu digo que é o nosso papel também como médico. Deveríamos denunciar muito mais, eu acho que a gente denuncia muito pouco, porque fica fragilizado essa relação, pensando que o nosso nome vai ser exposto, né? Porque eu acho que até tu já me explicasse uma vez também, se vier a julgamento, eu tenho que ir lá presencialmente, né? Então, essa questão de usar as sociedades, eu acho que é um caminho que fica mais viável, mas também, claro, a gente tem que mandar todas as provas, documentos, também não é simplesmente dizer, né? A gente tem que provar também, né? Mas eu penso que não é tão fácil, sabe, Vanessa? Eu me colocando assim, não sei se outros colegas têm a mesma opinião ou podem, né, divergir de mim, mas eu Muito acho essa que questão de injustiça, né, Juliane?
O médico se sente muito injustiçado. E, Vanessa, acho que era bom tu colocar nesse momento a questão do peso do processo. Tá. Vamos lá. O processo ético profissional, ele, apesar dele seguir em sigilo, quando o médico é condenado, dependendo da condenação, e uma condenação em publicidade e propaganda é sempre uma condenação pública, ela sai em diário oficial, com o nome e sobrenome do médico, que está sendo condenado pelo conselho. E isso, mais uma vez, como a Carla falou, é uma manchinha naquele currículo daquele médico, né? O médico condenado pelo conselho com publicação em diário oficial. Quando sai publicado, não sai o porquê que foi publicado, não sai, não, essa publicação, essa condenação é por causa de publicidade e propaganda. Não, não sai assim. Ele só sai a pena que ele está sendo, né, que ele está recebendo. Então, as Sim, pessoas não obrigada. sabem, mas sabem que aquele médico já foi condenado no conselho. Efeitos para isso, tá? Alguns concursos públicos, são poucos, mas tem alguns que já estão exigindo a declaração do conselho de que não tenha nenhuma pena. Inclusive para cargo de conselheiro, não pode ter pena, não pode ter sido condenado no conselho. Então, esse é outro efeito. São efeitos negativos, né? Importantes. Se Sempre tiver uma exposição. reincidência, se tiver Desculpa. uma reincidência na publicidade e propaganda na segunda vez, vai para uma suspensão. Se tiver uma reincidência de novo, pode ser cassado. Sim, publicidade e propaganda. Se o médico não entende que não pode fazer por 3 vezes, o conselho entende que ele não deve nem exercer medicina. Puxa, algo muito sério mesmo, né? Vanessa, perguntando aqui, ó, a Carla, vamos começar com as perguntas aqui. Lembrando, se alguém quiser se posicionar, levanta a mão, né? A mãozinha aqui, que a gente chama também, né? Mas eu vou seguir a ordem das perguntas. A Carla perguntou: Vanessa, o que agora vale na regra, mas não valia antes? O médico corre algum risco retroativo? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? Se eu não entendi, depois a Carla explica, tá? Resolução anterior, ela era mais restritiva. Então, agora a nossa resolução atual é mais... liberou um pouquinho mais, né? Não vou dizer que é mais liberal, porque não é tão liberal assim. Mas ela abrange um pouquinho mais as regras. O que não era permitido antes, continua não sendo permitido, na mesma resolução. A lei, no tempo, a lei ela se aplica ao tempo em que o fato aconteceu. Então, os fatos que aconteceram antes da resolução, antes do dia 11 de março de 2024, todos os fatos, eles estão sendo julgados pela resolução anterior. Os fatos que acontecem depois do dia 11 de março de 2024, pela resolução posterior. Então, se tu tens na tua rede social uma publicação publicada antes do dia 11 de março de 2024, vai ser aplicada à resolução anterior. Existe uma corrente no direito penal que nós estamos trazendo para o conselho, mas nós precisamos esperar que os julgamentos aconteçam para ver se o conselho vai acatar ou não. Se não acatar, a gente leva para o judiciário para ver se o judiciário acata e destrói. Que diz o seguinte, que a lei penal que beneficia um preso, um réu, em algum crime que ele tenha cometido, se essa lei penal que venha posterior a esse crime beneficia ele, faz com que esse crime deixe de ser crime, ele vai ser absolvido. Essa lei penal vai cobrir o crime anterior. O mesmo não acontece se eles criarem uma lei penal que transforma algo em crime. Vocês estão me fazendo entender. Vou dar o exemplo. Não podia, que é o que a gente está, que é o que nós estamos levantando agora nos conselhos. Antes não podia aquela frase de efeito, exercendo a medicina como arte. Nós temos um médico que foi condenado por causa disso. Nós estamos entrando agora com uma revisão dessa pena, dessa condenação, para que se extinga essa condenação, porque uma lei que veio posterior diz que isso agora não é mais infração ética. Estamos aplicando um princípio da lei penal no código de ética médica, aqui
na lei administrativa, né? Se o conselho negar isso, nós vamos nos socorrer no judiciário, para que o judiciário possa dar a efetiva é, interpretação, né? Se vai ser aplicado esse princípio penal, que é um princípio da nossa legislação, que está na Constituição Federal, é o princípio da Constituição Federal, se vai ser aplicado no âmbito do Conselho. Vai ficar mais complexo ainda, né? Vamos continuar aqui. Da Fernanda, Tasso Borges Fernandes, a necessidade, né, para Vanessa, de colocar o CRM nas postagens das redes sociais ou constando na biografia do perfil já é suficiente. Eu acho que assim, cada postagem, né? A Carla daí também, já olhei, a Carla já deu uma piscadinha, né? Mas pode responder de repente a Vanessa, pois a Carla, não sei. Vocês escolhem, então. Depende Vai, muito Juliana. como é que tu estás gerenciando a tua rede, né? Se a tua rede social tem lá o perfil, tem que botar no perfil, é obrigatório. Se tu vais botar numa postagem e essa postagem vai ser repostada, nós temos clientes que a gente faz a postagem no Instagram, ele pega aquela postagem do Instagram e reposta pro WhatsApp para poder viralizar a postagem. Quando ela é repostada, esse repost tem que ir com a identificação do médico. Então, não vale a pena não colocar no post. Aí, no post, que eu quero dizer, não é necessariamente na imagem. Pode ser lá na descrição. Isso a Enhout faz com muita propriedade. Ela sempre coloca a assinatura do médico lá embaixo na descrição, inclusive o contato do médico. Porque se essa postagem sair dali, Isso é a dica preciosa que eu dou, porque a gente nunca sabe quem é que vai compartilhar. Então, a gente Interessante coloca na mesmo. imagem lá o retângulozinho com o nome do médico, o RQS, RM e a especialidade, e na assinatura. Porque eu não sei quem é que vai printar aquilo, quem é que vai compartilhar. E a gente coloca o telefone, antes não podia, agora pode, mas a gente já colocava o telefone com obediência aos nossos advogados que diziam assim, ó, é defensável, então a gente já colocava o telefone, porque a mensagem carrega junto a informação. Então, daqui a pouco eu recebo um negócio da doutora Juliane e digo assim, tá, mas essa médica atende onde? E aí a gente já se encarrega de mandar o serviço completo. Então, essa é a dica que eu dou aqui, que é uma coisa que a gente faz. Serviço completo, tá tudo ali. O que que ele é, tanto no card quanto na assinatura do post, as informações onde atende telefone, se atende agora, a gente pode botar, se atende plano de saúde, se atende não sei o quê, vai tudo ali. Tá? Porque a Acho gente que não tem ficou controle claro. do alcance, né? Não ficou bem claro, né? Uhum. Salita, destes comportamentos inadequados em redes sociais dos médicos, há dados de qual faixa etária esses médicos, ela botou entre aspas aqui, exibidos pertencem? Já tem, assim, uma ideia de quem são esses médicos, Carla? Então, a bobagem, ela começa na faculdade de medicina e vai até onde vocês podem imaginar, tá? Então, Mas não geralmente, é só uma faixa, não está não, restrita não é apenas a uma uma faixa faixa etária, não. etária, né? Não. O estudante de Tá. medicina, a gente ainda, é imaturo, está empolgado com a profissão, né? Está ali fazendo os primeiros plantões, está ali se acompanhando o professor, assistindo a primeira cirurgia. Eu ainda olho assim, né? Tudo certo, vai ganhar maturidade. Mas é um comportamento que a gente vê em todas as idades. E na pandemia, a Vanessa falou, na pandemia a gente teve aí, foi um over-delivery, né? De E desarranjo emocional aí. continuamos, né, com muita informação, né? Por isso eu até fiquei chocada ali com a tua informação de 9 horas de tela, né, que o brasileiro tem. E aí tu Então, imagina ao que o paciente está exposto. A gente fala muito hoje ao que a criança está exposta. Gente, aqueles dedos ali claro. eles são abertos para qualquer pessoa ver. Aí tu vai para o Uhum. restaurante e bota o teu filhinho sentado ali para assistir o negócio. Pra E ver, aí? né? Isso aí já é um outro tema polêmico, mas muito importante também, né? A Fernanda, então, pergunta também, fugindo um pouquinho do tema específico, mas eu acho que está super válido, né? Quem trabalha também no SUS, quando o paciente nos pergunta se trabalhamos em outro lugar e pede o contato, há alguma proibição dessa divulgação a ele? Achei essa pergunta bem pertinente também. sim, tá? Assim, desvio de paciente do SUS para o consultório privado é crime. Não pode fazer isso.
Tu pegar o teu paciente do consultório privado e levar ele para o SUS, pode. Pegar do SUS e levar ele para o consultório privado, não pode. Então, não Esse- pode entregar o cartão, dar o telefone, contato, a pessoa vai ter que procurar, vamos supor. Vai ter Daí, que procurar claro se que daí achar, te achou, né? Se não te o achar, vai paciente ter é que livre, né? Mas, ó, participar. Inclusive, a gente recomenda que importante. se o paciente, você já atendeu um paciente no SUS, se ele te achar ou se ele for para o teu consultório privado, e é claro, você conseguir identificar que ele é teu paciente do SUS, encaminha ele para um colega. Não faça você o procedimento. Ai, que polêmico isso, Vanessa. Que É polêmico, outro. porque às vezes o paciente nos procura no privado, porque realmente é a falta de acesso do SUS, a demora do tempo de consulta, né? Não exatamente para um procedimento, às vezes, né? E, Doutora enfim, Juliana, quando é um acho, procedimento, doutora Juliana, um procedimento é muito mais passível de risco claro, do que uma com consulta, certeza, do que uma né? consulta, né? Mas um procedimento que é passível de risco, se não acontece nada de errado, pô, Entendi. que bom que deu tudo certo. Mas se acontecer alguma coisa, uma complicação naquele procedimento, que era um paciente do SUS, vocês levaram para o privado, Sim, cobraram o procedimento e deu uma complicação, claro. além de receber o processo pela complicação, ainda vai receber o processo crime por desviar paciente do SUS. Porque vai estar Não, comprovado que ele era do SUS, o que prontuário era dele dos... vai estar que ele Não, veio. fica um limiar, né? Muito tênue mesmo, né? Bem interessante. Acho que serve aí de Às muita vezes vale mais a reflexão. pena trabalhar com um colega, um grupo de colegas. Não, se É, precisar reencaminhar, se a gente precisar remanejar algum paciente, uma questão de urgência, que trabalha eu encaminho para ti, tu encaminha para mim e pronto, do que operar o próprio paciente que é do SUS. aí tem aqui, ó, a Salita está fazendo uma pergunta que não é a mesma coisa, mas eu acho que vai também ao encontro desse limiar, né, que existe. E ela pergunta assim: é legal um médico exigir que o paciente pague por algo extra em cirurgia, né? Uma cirurgia que é realizada pelo plano para retirada do útero, e o médico informa que há necessidade de utilização de uma bota pneumática para reduzir o risco de trombose. E diz que só faz aquela cirurgia se adquirir tal bota. Isso é legal, né? Entendo a importância, mas relacionar fazer a cirurgia só se tiver pago a bota. Não é o nosso assunto de hoje, né, Salita? Mas se a doutora Vanessa Vamos puder rapidinho, responder tá? Não tem, rapidamente para a gente seguir rapidamente. aqui. Não tem problema nenhum vocês, médicos, escolherem os critérios pelos quais vocês vão fazer um procedimento, especialmente no particular. Porque SUS desculpa, plano de saúde é particular, não é SUS, não é Sistema Único de Saúde. Então, se vocês escolhem os critérios de vocês, não tem problema. O que vocês não podem é dizer que ele tem que comprar a sua bota, essa aqui específica, tá? Por exemplo, meia de compressão. Tá? Eu só faço cirurgia se tu tiveres aqui com a meia de compressão aqui, senão tu não vai nem para o centro cirúrgico. Mas pode ser qualquer meia, ele não pode exigir que seja a Ele meia. pode dizer as características daquilo que, né, para poder facilitar a compra. Características daquilo que tem. E, inclusive, dizer, se tu não encontrares fora, nós temos aqui. Mas são Uhum. essas características que eu quero. Eu não vou te submeter a um procedimento se tu não tiveres esse equipamento, porque isso é importante para a tua recuperação. Isso. Obrigada. Carla, eu vou fazer a próxima pergunta para ti, mas eu queria também fazer uma consideração, né? Eu anotei aqui que tu falaste assim, né? Que nada mais é essa nova resolução, uma atualização do que os médicos já faziam de errado. Achei muito interessante isso, né? Porque realmente é aquela impressão, né, de a gente continuar vendo coisas que já é o costume que a Vanessa falou, que a gente ficou usual para nós, né? Mas que ainda tem bastante coisa errada. Aí volta lá a fiscalização, a falta de fiscalização, a dificuldade de se fazer uma denúncia, né? E de realmente quantos médicos nós temos credibilidade e essa questão da agenda também me chamou muita atenção que você falou, né? Como tem muito, né? Se tu tá navegando ali, tu vê, né? Como fazer sua agenda lotar. Mas o mais importante mesmo
é a gente manter os nossos pacientes, né? Então, eu anotei aqui das suas falas e achei muito interessante manter os clientes, né? Que é o nosso consumidor, né? E assim, ó, só já Então, deixo uma dica, não comprem esses cursos, tá? Eu já comprei, já fiz, porque eu queria entender o que que era esse curso. Porque eu também sim. quero que os meus pacientes, meus clientes tenham agenda lotada, certo? Eu quero poder lotar a agenda de todos os meus pacientes. E aí a gente se inscreveu e até hoje eu recebo e-mail desse povo e a gente se inscreveu, nós fizemos algumas aulas desse. E não, é uma nova faculdade de medicina para você aprender a captar pacientes. Você passa a ser um Sim. captador de pacientes, que é um trabalho feito por uma pessoa especialista em Google, em Google Ads, enfim, né? Fez medicina, ou seja médico ou vai buscar outra profissão, mas não, essa alternativa, gente, não caiam nisso. Tem muita gente. Tráfego pago para médico fácil, rápido, não caiam nisso. Não existe. Não existe. Nesses 13 anos que a gente está aqui, a coisa é a nossa maior dor enquanto empresa. Tráfego pago para médico, impulsionamento de rede social para médico, é a nossa maior dor. Não só para médico, para todo mundo, para todas as especialidades. Porque é uma posição profissional, porque não é uma profissão, é uma posição profissional em que nós lidamos com pessoas não profissionais. Então, é muito complicado. E aí acaba que as pessoas caem nessa história de fazer TikTok. Quantos médicos já chegaram para a gente e pediram para ter, mas eu quero ter um TikTok. Aí eu pergunto, para que tu quer TikTok, cara? Ah, porque eu quero fazer uns negocinhos assim, bah! Quanto tempo tu passa na rede social? Quanto tempo teu médico passa na rede social? Quando a Camila estava grávida, ela falou assim: ó, olha só essa médica aqui, essa pediatra aqui. Eu falei, sim, mas ela não vai ser a pediatra da Beatriz, né? Sim, por quê? Sim, porque ela perde mais tempo na rede social do que fazendo pediatria. Eu não quero essa médica aqui para atender a minha filhada. Não, vamos pegar alguém que esteja focado em medicina. Então, é isso que eu falo. A minha questão aqui não é a publicidade se está fazendo certo, errado. Não, porque a regulamentação ela é muito rígida, ela é muito. E as pessoas vão continuar fazendo Ela é errado. muito mais Mas rígida do que é a realidade realmente que a gente vê já, né? gente, como é que pode esse vídeo do cirurgião plástico virou modinha, tá? É um trend agora, esse vídeo do cirurgião plástico sacudindo o seio da paciente. É um trend. Passou pelo cirurgião plástico, tem. Se não tiver, pode saber que é meu paciente, meu cliente. Que a gente não deixa. Então, continuando aqui, a Juliana pergunta: pode, quando um paciente, exemplo, mãe de uma criança, posta em sua rede social a ida ao pediatra, esse pediatra repostar? Maravilhosa pergunta. Bom, não tem problema repostar. Hoje em dia já foi liberado o repost. Mas eu tenho uma O opinião, e repost é no uma story, hein, opinião, Vanessa? Não pode em o feed. repost no story, isso é Feed importante, não. tá? Não Repost no entendi, story. desculpa. O Repete o que? repost, o repost, ele é no story. Quando tu bota no feed, ele virou post. E post não pode. Ah, tá. Post, pegar o post, uma pessoa se apropriar, E não postar pode. não pode. Agora, Mas, repostar lá no story, pode. Mas tem regra para isso, e a regra está lá na resolução, né? Não tem que ser sóbrio, não pode ter chacota, não pode ter aquelas coisas que a gente sabe que não pode. Adjetivado demais. Sabe o que que a gente Hiper, faz? hiper, super, super, Sabe o que a tá? gente faz? A gente educa a secretária. A secretária, a gente ensina a secretária. Quando a paciente veio aqui, bateu foto com o doutor, já dá tu para ela o que que é para ela postar. Olha só, tu não pode botar muito elogio pro doutor, porque senão o doutor não vai poder repostar. É. E acontece da gente achar que é uma coisa legal e já diz assim, ó, eu bati essa foto aqui, eu tô mandando para ti já com textinho, tu posta para mim, me marca. Gente, tem um monte de forma da gente burlar, digamos assim, e fazer certo, e poder fazer, e poder usar a norma. minimizar os danos, talvez, Mas sabe também, o que é né? interessante, gente? Olha só. Quando tu reposta uma coisa, tu estás trazendo para dentro do teu círculo, do teu boca a boca, uma propaganda tua. Quando a paciente já está postando, vocês têm noção de quantas pessoas ela está fazendo boca a boca? Que Uhum. tu não precisa repostar, porque aquela postagem que ela fez já Já foi foi. o boca a boca virtual. A hora que tu reposta, tu estás botando já para quem já te conhece, para quem já te segue, para quem já conhece teu trabalho. Então, Ah, só a postagem interessante. dela já foi tão mais importante do que teu repost. Não fica pensando em repost, isso não pode ser o foco de uma publicidade. Exatamente. Mas se o Ah, médico gosta, a gosto. orientação é essa. Já pede para o paciente fazer com o textinho certinho, entendeu? Que daí a gente não vai se incomodar do lado de cá para consertar. Ótimo.
A Salita pergunta também, ó, essa ética médica publicitária, né, que nós temos, na verdade, uma regulamentação, né, uma normativa para os médicos. Ela pergunta se estende a outras áreas da saúde, como fisioterapeutas, né? Cada um tem a Penso que sua, o não, seu né? conselho. Cada um tem o seu conselho, cada um tem o seu quadrado. A gente fala muito do dentista, né? Porque o dentista é Uhum. mais aberto ainda que o médico. O dentista pode mais coisa que o médico. Então, E cada um a Eles também fisioterapeuta têm as também tem regulamentações, né, das dele, áreas deles, que dele. não é a mesma da nossa, então para nós é para nós e E tem acaba sendo aquele mais pessoal que justo. não tem nenhuma regulamentação, né, doutora Juliane? Tem o pessoal que não tem regulamentação nenhuma, que faz o que quer e tá tudo certo. Cada um no É seu quadrado. verdade. Tá. Marília, olá, sou Marília. Gostaria de saber qual o erro mais comum cometido no Instagram, ou quais os erros, né? Existe um número de casos recorrentes? Também uma boa pergunta, né? Doutora Marília, para mim o erro mais comum do Instagram é deixar o Instagram sob responsabilidade da sua esposa, da sua secretária, da sua filha ou de uma empresa não especializada em publicidade médica. Esse médico que a Carla falou que atendeu, que a gente já está atendendo, eu fazendo a defesa dele, do dia 2 de maio agora, ele pagou uma empresa, as postagens dele são lindas, são profissionais, mas totalmente antiéticas, e não tem um post que se salve. Assim, não, vamos catar um para poder deixar o Instagram aberto. Não tem. Todos eles têm uma falha, ou é no texto, ou é na imagem, ou é numa palavra de sensacionalismo, ou é numa publicação até que eles fazem, que o pessoal da publicidade faz, não, vamos dar. Como é que chama, Carla, que bota assim o cliente para falar bem da pessoa? testemunho. Testemunho, isso. Ele botou o rostinho do paciente com o escritinho de testemunho positivo dele. Isso não pode expor a imagem do paciente. Ponto. Simples assim. Você não E tem ele ficou nada. bravo, eu conversei com ele porque ele estava lá com um post que ele disse, mas eu vou deixar esse post aqui no ar. Era o milagre da dieta do Mediterrâneo. E eu falei, eu não estou, pelo amor de Deus, o senhor bota outra coisa no ar, que se o senhor quiser deixar, mas essa se o senhor me tira daí agora. E ele queria deixar essa no ar, porque ele disse que ele não via, porque ele disse, mas Carla, se a pessoa faz a dieta do Mediterrâneo, é que nem um milagre. Eu falei, eu faço dieta a vida inteira, doutor, não existe milagre para fazer dieta. Onde é que já se viu? Certo? Promessa de resultado vai ser As diferente. famosas fake news aí também, né? Que a gente está envolvido aí, né, no dia a dia também, né? Que a gente acaba também denunciando pouco, né? Também é uma outra questão também, mas está tudo junto, né? Sobre o que tem no post, tem de tudo. Tem de tudo e tudo se repete, por incrível que pareça. Mas eu acho que o pior de tudo é a imagem do paciente. Ainda é a imagem do paciente. Uhum. Olha, Eu acho não que temos mais. o paciente, elogio de paciente é muito comum, né? E a gente vai continuar vendo produção de vídeo em centro cirúrgico, a gente vai continuar vendo isso. É uma situação que a gente produz aqui na empresa. A gente vai continuar vendo, a gente preserva o paciente o máximo que a gente pode e usa em momentos muito específicos. Gente, vamos se preparando aí para as finalizações. Aqui surgiu mais uma pergunta, né? Eu acho que depois a gente pode abrir, né, para as considerações finais, que a Vanessa possa deixar realmente, né, finalizando com o seu recado principal e a Carla também, né, dizer assim, que realmente que vocês querem que a gente saia daqui hoje com isso, né? Mas antes disso, a Salita fez mais uma pergunta. Obrigada pela participação, Salita. Gravar consulta médica e divulgar na rede social é permitido sem autorização do médico? Eu fiquei um pouco confusa. Eu não sei se divulgou toda a consulta, né? Eu não sei se tu queres fazer a pergunta pessoalmente, mas se é só um pedaço, se foi Não não precisa sei. fazer, doutora Juliane, porque nem um pedaço e nem toda consulta, Nem tá? toda, nem todo pode, né? Eu não entendi Não bem se pode. porque gravar a Não consulta também é divulgar, eu não sei se vai divulgar a consulta inteira, né? Não sei se foi isso que ela quis dizer, mas explica aí então, Vanessa, dá aí Não o pode, alvará. não pode expor na internet, em qualquer mídia social, rede social, consulta gravada. Nem o paciente pode expor e nem o médico. O médico, porque causa infração ética
e também pode ser crime, tá? Porque dependendo do que é falado ali, é crime. E o paciente, ele provavelmente expôs com o intuito de fazer algum tipo de difamação. Nós temos 3 crimes, que é injúria, calúnia e difamação. E esses crimes, eles são, sim, passíveis de punição, e é através desse tipo de exposição, tanto fotográfica, como consulta, aquele rolo do paciente que já entra filmando no posto de saúde, já para difamar o médico. Isso acontece e muito, e não pode ser, sem autorização do profissional, não pode ser colocado na rede social. Agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é crime digital, tu expor um médico que tu grava sem autorização dele, isso se torna crime, porque a imagem dele é protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que a gente diz é que cada um, e aí posso até fazer de encerramento, porque essa é uma questão interessante, Isso, aproveita então e cada um faz o seu encerramento, então. cada um é responsável pela sua imagem e Juliane, pela imagem do seu próximo, né? Só um pouquinho, doutor Ciro. Daquele paciente que tu atendeu, tu és responsável pela imagem, e o paciente também é responsável por aquilo que ele grava, por aquilo que ele posta, por aquilo que ele expõe. Então, o que a gente sempre orienta, você se sentiu exposto, e aí vou dizer, se sentiu exposto na rede social, porque muitas vezes vem uma exposição e a gente vai olhar que não está citando o nome do médico, a cidade é uma cidade um pouquinho maior, apesar dele saber que é dele que está sendo falado, não dá para identificá-lo, isso às vezes acontece. Isso não é crime. Não, isso não é uma exposição, né? A exposição é quando tu consegue identificar a pessoa, tu sabe que estão falando dele, aí nós temos uma exposição. E cada exposição, ela é, sim, respondida na esfera que tem que ser. Se o paciente se sentiu ofendido com alguma coisa, ele não tem que ir para a rede social, ele tem que buscar o judiciário para resolver aquilo na esfera correta. Senão ele vai pagar, responder pelo que ele está fazendo. E nós temos, sim, pacientes, que eu já fui em audiência, que choraram ali na frente do médico, pedindo desculpa, e que o médico não arredou, ele disse, não, tu vais pagar sim a tua punição. E aí o paciente foi condenado criminalmente e teve que pagar duas cestas básicas aí para... A pena dele foi revertida em 2 cestas básicas. Então, sim, se vocês forem expostos, existe sim punição para esse paciente que está expondo. Doutor Ciro, não sei se quer falar agora, quer esperar a Carla finalizar. justamente para evitar que elas finalizem, eu queria... Quer, mas só estamos 2 horas aqui, doutor. Vamos ficar mais 1 hora. Aquele assunto que tu também achasse esquisito. Nós somos um país em que nós temos a iniciativa privada e o SUS trabalhando sobre o abrigo da Constituição. Não há, no meu entender, nenhuma dificuldade. Se o médico trabalha num serviço público e alguém pergunta para ele, por gostar do trabalho dele, se ele trabalha em algum outro local para que ele procure, não há nenhum problema quanto a isso. Eu acredito que o que a doutora quis dizer, por isso eu dou a chance até dela convergir ou divergir, é que diga, olha, está aqui meu cartão, está aqui o endereço, está aqui o Uber para te levar, o modus e fazer uma captação indevida de um paciente. Agora, dizer, sim, eu sou cirurgião vascular, além de trabalhar aqui na emergência deste hospital, e eu trabalho na clínica tal. Se quiser me procurar, procure. Não há nenhum problema quanto a isso, é a visão que eu trago antes do encerramento, para dar chance. Só para polemizar, né? É que se o presidente não pode cometer o abuso. Agora, o que é isso? Dizer, sim, eu sou cirurgião vascular, eu atendo, sim, o senhor está aqui na emergência por uma situação fortuita, mas se quiser procurar lá, estaria à disposição. Sinceramente, durante toda a minha prática, eu nunca vi problema nisso. O abuso, o direcionamento, não, aqui eu não posso fazer isso, mas lá eu posso, aí eu acho que é um pouco diferente, eu estou dando a chance que seja eventualmente, talvez esclarecido melhor, doutora Juliane, por isso, doutora Vanessa, que eu fiz a intervenção agora. Vamos lá, voltando nesse assunto, né, doutor Ciro? É um assunto que
a princípio parece ser inocente, né? Parece que não tem problema nenhum indicar o paciente. Dizer, não, não tem sim, eu também trabalho na clínica tal, eu trabalho na clínica tal. E realmente não tem problema dizer que trabalha. Se esse paciente for para sua clínica particular para fazer exatamente o mesmo procedimento que ele faria no SUS, porque, claro, vai ser mais rápido, ele paga e vai mais rápido, e der uma complicação nesse procedimento, doutor Ciro, pode sim, depois que está o prontuário do SUS no processo e o teu pagamento de honorários privado, o juiz encaminhar para o Ministério Público para investigação se não houve desvio. E o Ministério Público, ele não ouve vocês primeiro, ele vai lá e fala que houve desvio, porque atendeu no SUS e fez a cirurgia no privado. Tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se der uma complicação nesse procedimento, como eu falei com a doutora Juliane, poxa, se for tudo certinho, que legal, foi ótimo. Se der uma complicação, pode, não significa que vai, pode cair no Ministério Público. Qual é a melhor solução? Não faça isso, não corra esse risco. Por causa de um paciente, por causa de um honorário, porque para o médico é um paciente, é um honorário. Mas se der algum problema, uma complicação, 5 anos se incomodando. 6 anos se incomodando, ainda pode ser condenado criminalmente. É um risco. Perfeito, é uma orientação, É. discordamos, mas certamente o médico que vai atuar é que ele não pode cometer o abuso da desonestidade em querer. Agora, o outro que pode fazer de boa fé também pode ter problema. Para isso, o sindicato oferece bons advogados. É isso aí. Não, eu realmente me chamou a atenção porque na prática a gente costuma vivenciar isso, né, doutor Ciro? Mas eu entendo, agora eu vou defender a Vanessa, porque eu entendo que é frágil esse limiar, né? Essa relação, né? E se a gente, infelizmente, se deparar com um paciente que tenha, vou dizer a palavra má fé, não sei, que possa depois usar isso para ganho próprio, para, né, ganhar algum ressarcimento financeiro, porque esse é o principal, talvez, objetivo dele, se ele entrar na justiça, né? A gente pode se incomodar. Então, acho muito válida. Obrigada, Vanessa. Obrigada, doutor Ciro, também pelo debate, que é isso aí. Mas, como são 9 horas, 21 horas e 31 minutos, eu vou pedir para a Carla, então, finalizar, né? Porque a gente não ganha hora extra, né, doutor Ciro? O jeton não foi liberado hoje. Não ganhamos hora extra, né? Hoje é segunda-feira, foi excelente. Meninas, mais uma vez, né? Muito obrigada. Muitos elogios aqui, foi excelente. Eu acho que a gente podia ficar mais 1 hora falando, né? Obrigada, Vanessa, pelas suas considerações finais. Carla, pode fazer as suas considerações, então. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Estamos à disposição, tá? Podem procurar a gente no Sindicato dos Médicos, inclusive os estudantes de medicina que estão aqui, eles sabem que eles já sabem, já estão ali conectados conosco. Dúvidas, não postem antes de ter certeza de que isso está certo. Pensem na reputação de vocês. Cada paciente importa e a imagem de vocês, ela é muito importante. É muito triste a gente ver um médico que construiu toda uma história, daqui a pouco ele faz uma bobagem por uma coisa nada a ver com a medicina e isso mancha toda a trajetória dele. A medicina, ela é muito importante. Nós precisamos dos médicos. Nós, enquanto sociedade, nós precisamos dos médicos. Os médicos precisam dos médicos. E aqui em Santa Catarina eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu falo isso em todo o Brasil, todos os lugares que eu vou, que nós temos aqui um dos 3 melhores sindicatos de médicos do Brasil, com uma estrutura potente, forte, com profissionais do nível da Vanessa aí, dentre os nossos advogados, que estão à disposição para atender vocês, que estão à disposição, diretores como a doutora Juliane, está aqui o doutor Ciro, o doutor Vânio, não enxergo mais quem está aqui, mas tinham vários diretores nossos aqui, doutor Renato Poli, pessoas que trabalham engajadas pelo sindicato sem receber remuneração. Então, valorizem muito isso, porque o valor que vocês investem numa mensalidade do sindicato é muito bem revertido para a defesa da profissão médica e para a defesa da medicina. Obrigada, Juliane, boa noite. Obrigada, Vanessa, minha parceira aí de rotinas diárias de trabalho de defesa do médico. Obrigada, meninas. Né, tomar liberdade de chamá-las de meninas. Doutor Ciro, para a gente fazer um print, gente. Vamos fazer print, quem puder, então, abrir a câmera, dar um sorriso.
E, doutor Ciro, deixa o senhor dar boa noite, se eu quiser. Olha, só lembrar que excelente ouvi-las, né? E lembrar isso, a gente tem que ter um bom assessoramento. E, nesse aspecto, as duas e toda a equipe da comunicação e dos advogados são muito bons. Então, o médico não pode ser tolo e cometer os erros sozinho. Na pior das hipóteses, que cometa junto com alguém. É muito mais seguro e mais certo. Obrigada, doutor Ciro. Ó, então, vamos dar um sorriso aí e uma boa noite a todos.